Olá, amigo do canal E4E5. Essa é uma aula sobre finais elementares. É uma aula destinada ao iniciante. O aprendizado do xadrez tem uma característica muito interessante. Assim que você aprende a mover as peças, a primeira coisa que você deve aprender sobre a estratégia do jogo são os finais da partida. Não existe nada mais frustrante do que chegar ao final de uma partida com uma vantagem material absurda e não saber desferir o mate final. Como sempre eu falo, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Vamos observar esse diagrama. É um diagrama extremamente comum, acontece em muitas partidas, para não dizer na maioria. É um peão apoiado pelo rei, indo à promoção à dama, contra um rei nu, ou seja, um rei sem nenhuma outra peça para lhe auxiliar. A primeira reação de quem não está acostumado com o jogo de xadrez é querer desferir cheques. Mas vamos notar que isso absolutamente não adianta de nada, porque se eu ficar dando cheque, 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 o rei adversário ele simplesmente vai fugir dos cheques, não vai progredir e não chegaremos nunca a uma situação de mate definitivo. Então, meu grande objetivo não é ficar dando cheques. É, na verdade, cercar o rei e empurrá-lo para um dos extremos do tabuleiro. Num dos extremos do tabuleiro, o rei não terá movimentos e chegaremos à situação de uma dessas figuras que nós estamos vendo agora no diagrama, que é a posição final a um lance de dar mate. Como vamos chegar nessa posição? É esse o escopo da aula. Como vamos empurrar esse rei até o canto do tabuleiro? Vamos começar então analisando as linhas de força que a dama tem. Ela consegue se projetar na horizontal, vertical e diagonal. Isso forma uma figura de forquilha em que o rei fica cercado. Colocando-se a dama numa determinada posição, o rei adversário simplesmente não vai ter opção senão ceder espaço para a dama se aproximar. Passo a passo, ele vai acabar chegando à lateral do tabuleiro, quer queira, quer não. E isso ocorre sem a dama desferir um único cheque, apenas fazendo o cerco e apertando o cerco lance a lance, diminuindo o tamanho do tabuleiro disponível para o rei adversário. E a dama, ela é capaz de empurrar o rei para o canto do tabuleiro sozinha, sem a ajuda do rei. É muito comum a gente ver pessoas tentando dar um mate de dama em rei, movendo a dama e o rei alternadamente. Isso não é a técnica correta. O correto é, com a dama, empurrar o rei até o canto extremo do tabuleiro, a dama sozinha. Quando o rei adversário estiver na lateral do tabuleiro, sem possibilidade de fuga, então aproxima-se o rei para desferir o mate final. Então, o grande pulo do gato do mate de dama contra rei é saber aonde colocar a dama. E isso é uma regra extremamente fácil. Coloca-se a dama a uma distância de um salto de cavalo contra o rei adversário. Vamos ver no diagrama que fica mais fácil. Olhando o rei, eu estou assinalando no tabuleiro quais os pontos que são a distância de um salto de cavalo do rei e que, obviamente, a dama pode alcançar. São nesses pontos que a dama efetivamente vai conseguir cercá-lo e empurrá-lo, independente de qualquer esforço do rei adversário. Ele vai chegar à lateral. Basta que a dama se coloque à posição de um salto de cavalo e sempre se respeite o sentido do local para onde se quer se empurrar o rei adversário. Se eu escolher aqui, como eu estou fazendo nesse primeiro exemplo, eu quero empurrar o rei para baixo e para a direita. Então a dama sempre andará para baixo e para a direita, se colocando acima e à esquerda do rei adversário. E não o contrário, senão a gente perde o cerco. Estabelecendo uma linha de cerco, devemos respeitar o sentido o tempo todo até chegar à lateral. Quero levar o rei para baixo do tabuleiro, então a gente tem que levar o rei para baixo do tabuleiro o tempo todo. Não pode querer mudar de ideia no meio do caminho. Vamos parar um pouco, então, nessa imagem e vamos aprender a analisar o diagrama
usando a linguagem do xadrez. Não basta aprendermos a movimentação das peças. Eu não posso dizer, a peça vai para lá, ou para cá, ou para a direita, para cima, ou para baixo. Para lá onde? Temos de aprender a nos comunicar na linguagem do xadrez, para podermos entender e analisar os movimentos. Fazemos isso usando a notação algébrica, falando os nomes das casas com as suas coordenadas de letras e números. Então, nesse ponto, eu vou parar de fazer as descrições genéricas e simples, como eu descrevi até agora, e nesse lance vamos analisar minuciosamente. É vez das negras, e o que deve fazer o jogador então? Vamos verificar todas as opções das negras para que eu saiba a solução de todas as possibilidades. O xadrez não é um jogo de surpresas. Se você for surpreendido no tabuleiro, em geral significa que você vai perder o jogo. Então não importa o que as negras venham a fazer. Eu tenho que saber qual a possibilidade que existe e o que eu tenho que fazer como resposta para cada situação. Aqui é bem fácil, pois já vimos que a dama na posição de salto de cavalo em relação ao rei adversário deixa para ele apenas 3 casas possíveis para se movimentar. Então é uma análise simples. O rei negro pode ir para a casa F4, para a casa F3 ou para a casa D3. Vamos analisar cada uma. Se o rei fugir para F4, o que acontece na prática? Ele está cedendo uma coluna para a dama branca. Qual será então o movimento seguinte das brancas? É bem fácil. A dama vai para a casa D5, retomando a posição de um salto de cavalo contra o rei adversário. Se o rei fugir para F3, se ele fizer isso, na verdade ele estará ajudando as brancas a dar mate mais rápido, porque ele está cedendo não somente uma coluna, mas também uma linha, ao mesmo tempo, num lance só. A dama, nesse caso, irá para onde? Para a casa correspondente a um salto de cavalo do rei adversário, que é a casa D4. Nas duas situações está bastante nítido que o rei se afastou do centro, sem possibilidade de retorno, cedendo espaço para a dama branca. Então, será que não há uma opção melhor para as negras? E se ele escolher a casa D3, enfrentando a progressão da dama? Qual seria então o próximo lance das brancas? Qual a regra? Será a casa a um salto de cavalo do rei adversário, que respeite o sentido que eu escolhi para empurrar o rei. Mas a dama já está numa casa que é de posição de salto de cavalo nessa situação. Mas tem outra. Então, se rei D3, dama B4, ganhando uma linha para baixo. Mas eu perdi uma coluna, mas só por um movimento, porque o rei negro é obrigado a se mover de novo. E se ele agora se deslocar para a linha 2, ele estará cedendo espaço definitivamente para a dama branca. Então é claro que o rei negro vai tentar se manter próximo ao centro, e para isso ele vai seguir a jogada rei E3. Agora está bastante clara a progressão. A dama recupera a coluna e joga dama C4. A progressão está nítida agora. O que não podemos mudar é o sentido. E levar a dama para o lado contrário do que ela começou a empurrar o rei. Aí não tem progressão nenhuma. Começou de um lado, termina nesse lado. Tem que continuar até chegar no extremo tabuleiro. É só ter paciência. Então, continuando. Depois de dama C4, rei F3, tentando ficar o mais próximo possível do centro, o mais tempo possível, e não se aproximando da borda do tabuleiro. Brancas jogam dama D4, posição de salto de cavalo. Negras enfrentam a dama de novo com rei A2. Já vimos que rei G3 ou rei G2 ajudaria as brancas a chegar a um final mais rápido. Novamente, branca ganha uma linha com dama C3, perdendo temporariamente a coluna. Negras jogam rei F2, dama branca joga dama D3, recuperando a coluna e progredindo de fato. Rei G2, pois a opção seria chegar na lateral do tabuleiro, e isso as negras não querem. Dama E3. E aqui passamos a ter uma pegadinha. Chegamos à exceção da regra. A regra do salto de cavalo, ela serve para cercar o rei até ele chegar na lateral do tabuleiro. Uma vez que o rei negro tocar a lateral do tabuleiro,
especialmente se ele for para o canto do tabuleiro, passamos a ter um problema. Se o rei estiver no canto e a dama for colocada na posição de um salto de cavalo em relação ao canto, o jogo afoga. É empate, não é vitória. Na vez das negras, o rei não poderá andar, pois não há casas disponíveis, todas estão em xeque. Mas na sua vez, o rei não está em xeque no momento do seu movimento. Então não é mate, não há xeque. É empate por afogamento, porque todos os lances ao rei negro são lances ilegais. Então, no momento que o rei adversário toca a lateral do tabuleiro, a regra muda. A dama, ela deve se colocar o mais longe possível do rei, fechando o cerco ou na linha 2 ou na coluna G, de forma que sobre espaço para o rei negro andar num espaço limitado de 2 ou 3 casas. Na prática, se rei H1 ou H2, dama G5, fechando o cerco pela coluna e dando bastante espaço para o rei se movimentar na sua última coluna disponível. Se o rei jogar G1, nós vamos fazer o cerco pela linha 2 e a dama vai jogar dama D2. E o rei negro tem a casa H1 e G1 para ficar andando para lá e para cá, enquanto o rei branco se aproxima para dar apoio ao mate. Então, nesse ponto, eu não preciso descrever lance a lance. O rei branco vem se aproximando a cada vez que o rei negro se movimenta dentro do seu cercadinho. E o rei branco vai se aproximar até chegar próximo, mas nunca ultrapassar a lateral. O rei branco não apoia o mate estando na lateral do tabuleiro. Ele deve ficar no pericentro, numa dessas casas que são adjacentes ao centro do tabuleiro. Numa casa em que permita que um rei fique de frente para o outro. Rei de frente para o rei, o mate é possível. Mas não, a aula ainda não acabou. Tem mais. Vamos voltar rapidamente ao diagrama inicial e descobrir se realmente vocês entenderam. Aqui eu pergunto novamente. Qual o melhor lance nessa posição? Lembre-se que o melhor lance é o que leva ao mate mais rápido. A demonstração que eu fiz, eu usei de propósito um lance que não era o melhor, mas eu usei ele porque ele era mais simples de visualizar e entender a mecânica do mate. Mas eu demorei 18 lances para dar o mate. Tem como dar mate muito mais rápido do que isso. E saber a forma mais rápida de dar o mate é importante. O objetivo não é cercar o rei, então, em qual posição a dama deixa o menor número de casas disponíveis para o rei negro? Se precisar dar uma pausa agora, olhe com calma e pause agora. A resposta correta é dama F4. Por quê? Porque cerca o rei negro para a lateral em que ele já está mais próximo, que é a borda superior do tabuleiro. A quantidade de casas disponíveis para o rei negro é bem menor. E ainda, no lugar de empurrá-lo para mais longe, ele será obrigado a se aproximar do rei branco. O mate vai ser muito mais rápido. Só precisamos de atenção em seguir corretamente as regras já definidas. Cercamos com a dama na posição de um salto de cavalo até o momento em que o rei negro toca a lateral do tabuleiro. No momento que o rei negro toca a lateral do tabuleiro, a regra é diferente. A dama precisa fechar o cerco pela linha 7, se afastando para não permitir um eventual afogamento. Agora que o cerco está fechado, aproximamos o rei branco. Mas por onde? Veja que o rei branco está perigosamente próximo da lateral do tabuleiro. Se eu não lembrar que o rei não pode ficar na lateral e aproximá-lo pela linha 7 ou 8, vai afogar. Para onde o rei branco tem que ir? Para próximo do centro. Então, logo de início, se o rei negro está na linha 8, puxa o rei branco para a linha 6.
Agora é perfeitamente seguro o movimento. E quando o rei negro se colocar de frente para o rei branco, aí a dama desfere o mate. Espero que tenham gostado da aula. E eu recomendo agora que vocês assistam o vídeo sobre o mate de torre e rei. Até lá!